Olá, pessoal, começando mais um Jurapod, ao meu lado o Gabriel Foguinho, preparado mais um? Mais um, Jura, vamos pra todo conta. alinhado hoje, todo bonito. Tá achando? Tô. Foi pra nosso convidado e pra você. É isso aí. Até que enfim, nosso convidado apareceu. Esse é o cara, Jura. A gente foi em busca, o homem marcou uma vez, cheio de compromisso. Essa fonte aí é boa de beber, viu? Mas hoje a gente está recebendo aqui Smith Neto, especialista em trânsito. Vamos conhecer tudo aqui, mais algumas coisas. Vai de travar, Seja bem-vindo, Smith. todos os nós. Isso aí. Muito obrigado a você, Jura. Muito obrigado, Gabi. É uma honra estar aqui participando desse pod. E estou à disposição. Vamos começar a falar um pouco de mobilidade, falar um pouco do transporte, falar um pouco da política, falar um pouco do nosso município, né? Sim. Na parte de mobilidade, transporte público. Eu estou à disposição. O Smith, você foi coordenador executivo da CETOP, Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública. Foi superintendente, secretário da mesma pasta. Isso. Você sou leiloeiro oficial do Estado. Fui agente de trânsito da Trans Salvador. Passei por quase todos os cargos de chefia da Trans Salvador, só não fui superintendente, né? Porque aí depende da força política, que eu não tinha na época. Mas feliz aqui em Lauro de Freitas, sendo a minha função, com muito orgulho. E você também foi um dos caras que liderou a Força Tarefa na época da pandemia. É isso, coordenei a Força Tarefa durante 2 anos e meio. É uma missão árdua, mas muito satisfatória, né? Nós percebemos, após a pandemia, aquele trabalho que foi feito de segurança sanitária na nossa população, em cidades, região metropolitana, né? Que tinha que cortar pelo Lauro de Freitas, como Camaçari. Sim. A gente acabou ajudando, orientando e, graças a Deus, passou. Espero que a gente não venha passar por um problema desse, de pandemia, tão cedo. Sim. Mas, quando nós assumimos essa operação, a gente não sabia o que ia acontecer. A gente só sabia que as pessoas estavam protegidas em casa e que o poder público, na minha figura e dos demais, iria para a rua para tentar conter e orientar. Mas poderia acontecer de tudo, comigo e com os demais servidores, né? Sim. Mas naquele momento a gente assumiu a função, assim como os médicos, os enfermeiros, auxiliares, de abraçar essa causa tão importante. E aí marchamos e, graças a Deus, atravessamos a pandemia com êxito. Estamos aqui para dar essa entrevista, então sinto orgulhoso de ter participado dessa operação. Smith, quando a gente fala em trânsito, transporte e ordem pública aqui em Lauro de Freitas, e sua experiência que você já vem de Salvador, o cara pensa que é só simplesmente fiscalizar veículos na via. Não. É complexo, né? A gente está falando de uma cidade geminada à capital, né? Uma cidade com 204 mil habitantes. Nós temos um fluxo muito grande, uma cidade com aproximadamente 70 mil veículos. Nós temos veículos passantes, que nós chamamos de veículos flutuantes, que saem da capital com destino a outros municípios, como Camaçari, Mata de São João, até outros estados, como Sergipe, Alagoas. E no último aferição dos aparelhos nossos, deu 1.217.000 veículos passando na Avenida Santos Dumont, né? A antiga Estrada do Golfo. Mês. Na véspera passando nos 7,5 km. Nosso município, então, assim, é muito veículo. Então, nós estamos falando de uma cidade por 7,5 por 8, né, 10 de diâmetro. Então, assim, é muito preocupante e tem que ser um trabalho muito forte para a gente não deixar a cidade sofrer esse impacto desses veículos flutuantes. Os veículos saem da capital, sentido o litoral. Não é fácil, Jura. Não é fácil. Foi feita uma via metropolitana, mas não colou. E isso ainda ela não pegou. Acho que por diversos fatores, né? Quem vem da paralela, né? Da Luiz Viana, às vezes as pessoas criam uma resistência de subir aquele viaduto Mário Andreasa para acessar a São Cristóvão, né? Porque, em tese, as pessoas acham que é um bairro perigoso, né? E tem algumas situações ali peculiares para acessar ali realmente a BA. Um trânsito pesado. Isso, um trânsito. Aí as pessoas preferem utilizar a nossa Avenida Santos Dumont. E assim eu recebo diversas reclamações. Parente, amigo, não, o Smith está engarrafado. Mas temos a metropolitana, que é feito para desafogar. Eu não posso entender que Lauro de Freitas é uma Amélia Rodrigues, né? Uma via expressa de passagem rápida. Senão eu vou dividir a cidade. A Avenida Santos Dumont ela é uma avenida que tem que acolher os dois lados.
eu tenho que atravessar de um lado para o outro. Então, tem que ser uma cidade acolhedora e não uma cidade de passagem de veículo de rápido. ligação também, os dois lados da cidade, né? Perfeito, Júlio. Então, assim, nós tivemos resistência quando nós assumimos a secretaria, eu já superintendente, quando nós reduzimos de 70 para 60. Aí o pessoal reclamava muito, não, mas você vem da paralela 80, desce o viaduto 60. Mas entendam, a paralela ela tem um eixo rápido central. Mas as marginais, que têm os contatos com os residenciais e as empresas e os comércios, as marginais são 60. Sim. Ou seja, para você andar no centro ali é 70, 80. Mas quando você tem um contato direto com as empresas, ou residências, escolas, você tem que reduzir a velocidade. Então, e é uma via que causa muito problema de trânsito, de acidentes gravíssimos já tivemos aí, né? Perfeito. Poste, cada final de semana era 2 postes. E aqueles totem também. Totem, o mobiliário urbano. E graças a Deus, aí, com essa redução da velocidade, os aparelhos nos ajudaram aí na fiscalização. Fazer uma ressalva, assim, a gente trabalha não buscando arrecadação, e desde a implementação nós divulgamos todos os pontos onde os aparelhos iriam estar, para justamente as pessoas servissem de alerta, para não ter nenhuma pegadinha escondida atrás de árvore, atrás de poste, não, são visíveis e foi dada a publicidade. Aquele famoso questionamento das indústrias das multas. Das multas, que graças a Deus a gente tem um entendimento muito social e entendemos que você consegue frear os condutores mais desavisados, né, e reduzir a velocidade até para evitar acidente aqui em nosso município. 2000, quando a gente fala de trânsito, a gente imagina também São Paulo, que São Paulo teve uma época que foi decretado o rodízio, né, de veículos. Sim. E Lauro de Freitas não é diferente, porque Lauro de Freitas deu um boom de veículos aqui. Você, como é do trânsito, você deve ter informações aí da Retran daqui. Quantos veículos são registrados aqui no município, né? Isso. E aí cria uma cidade meio que inchada em número de veículos. E você pensar um município que não foi projetado, um município que de certa forma cresceu desordenadamente, né? Como vários municípios no nosso Brasil afora. Então você pensar um município como Lauro de Freitas, enxuto, 54 metros quadrados, né? Quilômetros quadrados de extensão. Isso. Então você imaginar as vias apertadas, você imaginar, como você disse, 70 mil veículos, tendo uma população de 204 mil habitantes, é um veículo para quase cada pessoa, se a gente pensar. Por isso que eu estou em busca, com a orientação de gestão, a gente buscar o transporte público de qualidade, né? Ontem eu tive uma reunião na GERB e na CEINFRA do Estado, buscando a segunda etapa dos ônibus elétricos. Nós já temos a primeira etapa bem consolidada, que sai do centro da cidade, do Bartolomeu, até a estação Pituaçu. As pessoas adoram nas redes sociais da gestão, a avaliação é sempre alta, acima de 8. Por quê? Nossa população já começou a entender o que é bom. E nós precisamos emanar esse tipo de mobilidade, esse modal, para os demais pontos da cidade. Então, nós estamos trabalhando na viabilidade, tanto de operações, como viabilidade econômica dessa operação. Levar um ônibus elétrico, um ônibus de alta qualidade, um ônibus com Wi-Fi, acessibilidade, ar-condicionado, cadeira confortável, ergonômica. Então, assim, e ainda é 0800? Isso, por enquanto, mas mesmo assim, a população ela gosta de pagar. Ela não se exime pagar, agora ela tem que pagar o que é bom. Serviço de qualidade. De qualidade. E o ônibus, realmente, esses ônibus que o governo do estado está ofertando a alguns municípios, é importante nesse processo nosso. Então, assim, já estamos na fase final de estudo técnico. Ele vai ligar o terminal Portão à estação aeroporto circular. Vai lá, faz a volta e vem e continua, busca a vida, aquela parte de Camaçari, sim, como é região metropolitana, vai atender também outro município. Então, assim, é de extrema importância. E nós vamos buscar isso aqui o mais rápido, ele já está operando na Santos Dumont. Uma interligação direto com o metrô, né? Com o metrô. E, rapaz, nós precisamos comunicar a cidade. Eu fiz uma visita essa semana a Gerino. A Condé, junto com a prefeitura, já está vindo lá uma ciclovia ali por trás, que já vai ligar a Gerino de ponta a ponta. Então já começou próximo ali a estação metrô, já está chegando próximo ali a Igreja Universal. Então você vê a obra andando, poxa, você imagina a sua população ali já se conectando, sim, saindo de casa com a bicicleta, ciclofaixa, deixa no bicicletário, pega o metrô, desce para a capital
faz a conexão com ônibus para outro ponto, e assim você vê a cidade começando a se integrar. Sim. E é isso que nós buscamos, né? É facilitar a vida das pessoas através de conexões, uma mobilidade. Eu Isso estou é até importante. fazer um questionamento aqui que você até levantou da Gerino, mas eu ia levantar a questão da Luz Tarquínio também, que é um gargalo na cidade. Hoje, quando a gente pensa em Lauro de Freitas, a gente pensa em Estrada do Coco, né? As grandes avenidas de Estrada do Coco, para trás a Luz Tarquínio e para lá de lá a Gerino, para desafogar. Há estudos que já houve tempos que a Luz Tarquínio virou uma mão só. A Gerino hoje discute, que eu até queria tirar essa dúvida com você, da questão da duplicação. É uma realidade também? Uma realidade, né? A nossa gestora ela busca a parceria, já é uma parceria consolidada com o governo do Estado, né? E já tem essa intenção de fazer a duplicação da Gerino. Pronto. Aí a gente está falando de uma cidade que vai crescer ligando a metropolitana à capital, né? Ela vem de ponta a ponta. Então, duplicada, com ciclofaixa, com passeio mais largo, mais confortável. Então, a gente começa a planejar algo que no passado não foi feito. Então, isso é de suma importância. Aí você me falou da Luz Tarquínio. Sim. Pronto, uma via de extremo acesso, né? Aqueles bairros Buraquinho, Ipitanga, Vilas, Pitangueiras, aquela região ali do centro. Já tem um estudo ali, a gente colocar uma ciclofaixa. Então, melhorar o asfalto, a malha viária, já está se fazendo ali, tem alguns buracos que a CENFA está refazendo. Então, já estamos no estudo de colocar uma ciclofaixa para conectar com o quê? Com o shopping. Sim. Nós já tínhamos um estudo que o metrô, numa fase chegando a 6 mil pessoas hora pico, ia se construir uma nova estação nas proximidades do shopping. Está em 4 mil e alguma coisa. Ele vinha em crescente. Quando chegou a pandemia, aí estabilizou e aí começou a decrescer o número de passageiros hora pico, que assim é o contrato com a CCR Metrô para você viabilizar uma próxima estação. Então tem que bater 6 mil hora pico. Então o que é que eu quero dizer? Você começa a conectar, se você consegue tirar as pessoas de vilas, ali no transporte, na bicicleta, chega no shopping, pode pegar uma estação para ir para a capital e ir conectando a cidade, isso é extrema importância. Né? Isso. E a questão do querer também, Smith. O cara, quando se acostuma no veículo próprio, o cara também, para desgarrar um pouquinho do trabalho, né? O que é que nós precisamos entender? Né? Esse conceito do brasileiro é apaixonado por carro. Isso é uma ideia que é introduzida na cabeça da gente, né? A gente bem mais cedo quer ter um carro. Antes de ter sua residência, você quer ter um carro. Nos países mais desenvolvidos, você percebe que o transporte público de qualidade, você não há uma necessidade de você ter um carro. A necessidade é você andar no transporte público de qualidade. Então, o carro fica em segunda mão. Então, o que é que eles priorizam lá? Primeiro, o cadeirante. Depois, as pessoas têm dificuldade de locomoção. O cego, aquelas pessoas que têm uma dificuldade. Aí, depois, o pedestre. As bicicletas. Aí, em segundo momento, eles falam entregador de mercadoria, que são os caminhões. Sim. Transporte público e depois o carro particular. Então a gente perceba que o transporte particular é o último da cadeia, já que no nosso país ele incentiva a ser o primeiro. Inclusive com a redução de IPIs. Isso. Então assim, nós precisamos repensar esse modelo para que a gente realmente faça um olhar mais sensível para o transporte público, de qualidade, claro. Então, é isso que nós lutamos. Inclusive, agora em Salvador, mesmo na capital do Brasil, né? A primeira capital do Brasil, que é Salvador, teve uma grande discussão que tá acabado as empresas de ônibus, né? Na verdade... Passagem cara e a qualidade péssima. E a falta do cumprimento do acordo das trocas dos ônibus, né? Para ar-condicionado, para estrutura. E as empresas alegam dificuldade de renovar as frotas. Isso. Eu faço parte eu sou vice-presidente do Fórum Baiano de Mobilidade e sou membro do Fórum Nacional de Mobilidade. Então, isso é um problema nacional. As empresas de ônibus já tiveram um momento de glamour, de reter bens, e hoje elas estão passando por dificuldade. E o que é que nós entendemos? O governo municipal, estadual, federal, ele dá gratuidade para a educação, né? Serviço público, escola pública, para a parte da saúde, o SUS, você ali, a segurança pública. E por que não o transporte público?
de você buscar uma maneira de você subsidiar o transporte público. Vou dar um exemplo. Eu tenho em casa a minha mãe aposentada da Petrobras e minha mãe hoje ela tem direito a utilizar a gratuidade no transporte público pela idade. Sim. Mas sendo que ela tem condições de pagar o transporte público. Ou seja, nós deveríamos buscar uma lei que realmente beneficiasse quem precisa. Talvez através do Bolsa Família, as pessoas que estão cadastradas, ter a isenção. Aluno de escola pública, ou um aluno que utiliza o FIES, né, está fazendo universidade, que utilize o transporte público, porque ele, naquele momento ali ele está precisando de uma atenção do poder público. Agora, os alunos de escola particulares, que você tem como você pagar mensalidade, você tem como manter o aluno ali no lanche, você tem que pagar realmente ali o transporte público. Então, a gente tem que ter um olhar e conseguir dividir isso. Ou seja, o carteiro, você chega lá, o carteiro ali, você vai botar uma carta, a empresa lhe cobra. E por que o carteiro tem isenção do transporte público? Já que é um serviço ali essencial, mas ele precisa contribuir para poder bancar essa operação da gratuidade. Então, tem vários temas que são importantes, a gente precisa de um pouco mais de tempo para destrinchar, mas... E gera uma polêmica grande. É uma polêmica grande, mas que é de suma importância a gente poder discutir. E não é uma ideia final. Aqui, dentro do fórum, a gente discute, cada um vem trazendo um tema para a gente poder conversar um pouco, mas é de extrema importância. É a tarifa zero. E é para quem realmente precisa. Com o exemplo que eu dei da minha mãe, né? Então, assim, a gente entende que ela tem um salário bacana da Petrobras. Então, ela tem como pagar um transporte, sair daqui e ir para o shopping. Então, quem não tem, realmente tem essa gratuidade. Então, a gente trabalha no marco legal. Tem outras operações, está falando já do ônibus elétrico. Já estão se discutindo no mundo agora o hidrogênio, né? O hidrogênio como fonte de combustível. Então, assim, o fórum é muito enriquecedor e consegue balizar, né, e consegue ajudar também o governo municipal, estadual e federal com algumas demandas para a gente poder dar norte. Porque, geralmente, o gestor ele olha com todas as pastas ali. E você, às vezes, se torna especialista de uma pasta. E você precisa levar as opções do que está acontecendo para evitar um colapso em uma daquelas pastas. E o transporte hoje, infelizmente, está passando por essa dificuldade. E aí, Smith, quando você fala a questão do transporte público de qualidade, e a falta dele gera outro problema, que são os transportes alternativos, né? Perfeito. Que também não traz qualidade, né? Mas na falta... Isso eu estou falando no Brasil inteiro. É um problema de social. Que nós entendemos e cada momento um remédio, né? Então, a gente precisa discutir o transporte tronco, né? Que é um transporte de corredores maiores, ônibus, para a gente poder dar um acesso a essas pessoas para fazer o deslocamento e depois ir tratando as cooperativas, os associados e verificar quais são as ações de gestão para os demais modais. Mas eu estou satisfeito aqui e continuo trabalhando arduamente para que os ônibus realmente de qualidade venham estar disponíveis para a população. E é o que nós precisamos. Então, assim, eu durmo e acordo pensando nisso. Ô Smith, eu vou lhe contar um fato. Eu fiz intercâmbio e morei fora. E meu primeiro contato com o ônibus lá, eu peguei o ônibus e aí o ônibus parou. Eu fiquei olhando, parou no meio da rua. Eu fiz, como um bom soteropolitano, eu quase grito, quebrou o motor. E aí fiquei naquela, tinha um pessoal lá, o pessoal no telefone, ninguém se mexia. E eu inquieto, eu fiz, rapaz, fui até o motorista e perguntei a ele do porquê o ônibus está parado. Ele fez, estou adiantado 5 minutos. Eu fiz adiantado, ele fez, eu tenho que chegar no ponto, no horário, na cartilha. Eu fiz... Tanto para mais quanto para menos, rapaz, você tem que... Parei, controlar. Voltei pro meu banco, fiquei olhando para ele. O cidadão ligou o ônibus e foi pro ponto no horário dele. É impressionante. Pontual. Então, você vê um sistema de transporte realmente rodando. E lá os ônibus, eles eram elétricos, mas eles andavam com aquelas garrinhas no... Tipo carrinho de bate-bate, não sei explicar na técnica. Elétrico. Com cabo, uma garrinha, né? um cabo. Sim. E eles iam andando e cortando na cidade com aquilo. E você via um sistema... Que já foi um sistema que São Paulo adotou. Adotou, Recife também adotou isso no passado.
Ônibus eletrificado. Isso. Eles tinham uma guia que vai passando como se fosse um trilho na parte tipo carrinho de bate-bate mesmo no grosseiro. Sim. E aí você viu o sistema ali funcionando e operando de uma forma que não existia nem, eu não sou contra, nem pelo amor de Deus, mas a figura do cobrador. A figura do motorista era tecnicamente, se não quisesse pagar, você não pagava, porque tem gente como eu pagava uma carteirinha mensal e andava na carteira. Mas o motorista também não lhe cobrava para visualizar aquela carteira. De vez em nunca chegava um fiscal lá no ônibus, entrava e tirava você para Cristo e lhe perguntava: você tem carteira? Você dava, mas não tinha cobrador, não existia o motorista lhe cobrar passagem ou nada, você ia lá e pagava. Então, são outras discussões, né, culturais, né? Isso, de mundo. E, de certa forma, é uma coisa planejada, né? Coisa que não se aconteceu aqui no nosso país de crescimento. Ainda. Não, né? Eu digo de crescimento desordenado do município. Perfeito. Mas hoje, você falando assim do fórum, de movimentação, então isso deixa a gente feliz como cidadão. Deixa a gente esperançoso de ver um transporte público de qualidade rodando de fato. Né? Porque aqui o que a gente está discutindo, infelizmente, hoje em dia, a gente ainda ouve falar em assalto em coletivo. Que isso atrapalha o cidadão de chegar. A gente vê ônibus cheios rodando. A gente vê hoje aí um metrô desafogando a malha viária, né? Perfeito. Que o metrô ficou mais de 20 anos parado aí. E a gente sofrendo esse descaso. E os ônibus cada vez mais cheios e cheios. E eu acho também que isso também fez o transporte coletivo também, de certa forma, quebrar os empresários, o metrô. Porque você deu meio que desafogada dele e você conseguiu facilitar a vida do cidadão mais fácil. Então, tem vezes que tem cidadão que não precisa do transporte coletivo. Usou o metrô ali, ele desafoga. Isso. O que nós entendemos, né, nesse momento? Você falou a respeito da... Você teve uma oportunidade de estar fora do país, você buscou uma experiência. Então, aquilo ali, nós somos um país que tem 500 anos. A parte da Europa tem mais de 1000 anos. Então, assim, nós somos um país novo com dificuldades em crescimento, podemos dizer assim. Eu tive uma experiência também, no ônibus, aí entrou uma senhora, ela pagou o transporte, e aí tinha 2 crianças, aproximadamente 9 anos, 10 anos, e aí ela passou direto com as crianças. O cobrador aí: senhora, olhando. Aí o pessoal do ônibus: senhora, cobrando ela que ela voltasse para pagar das 2 crianças. Então, o bem público não é só do motorista e do cobrador, do fiscal, é de todo mundo que está ali utilizando. Sim. Então, é um fiscalizando o outro. Então, ou seja, assim, quando alguém deixa de pagar, aquilo vai refletir em um problema lá na frente, pode ser até social. E você vai despertando algo ruim dentro daquela pessoa. Então, as pessoas que estão ali no entorno, orientando: precisa pagar, a criança já paga, tal. Ela foi lá e pagou, passou as 2 passagens e pagou. Então, assim, a gente precisa discutir isso, um processo macro. Sim. Mas que hoje a gente precisa atacar logo diretamente o problema, fazendo essa entrega dos transportes públicos em nosso município, sim. E depois a gente conseguir implementar nas escolas um conceito de civilidade, né? Educação para o trânsito. Então, assim, é um conjunto de normas para a gente poder sair desse processo aqui com êxito, né? Então, voltando para a parte da mobilidade, então você pega lá um secretário que nós temos, o urbanista de Florianópolis, o Michel. Então, o cara é secretário de mobilidade, mas ele tem uma visão que você consegue fazer alguma conexão, vamos dizer aqui, a CETOP seria com a CEINFRA, muito próximo. Então, o rebaixamento das calçadas para os cadeirantes, os pontos de ônibus com rebaixamento para o ônibus quando chegar, os senhores e senhoras não terem dificuldade para acessar o transporte. Então, você tem que ter um olhar em conjunto, espírito de corpo. As secretarias têm que estar muito próximas para a gente poder fazer uma entrega de excelência. A gente não pode estar pensando só cada um em uma ponta, que aí acaba não dando um resultado tão eficaz. Então, Jura, o que eu posso lhe dizer aqui? Que nós dormimos e acordamos pensando no melhor para a cidade. Nós buscamos informações, trocamos experiência. A gente já está em fase final de um edital para o transporte público no nosso município, que a gente precisa realmente implementar um transporte municipal, não ficar dependendo só do governo do Estado, apesar que o governo do Estado ajuda a gente bastante, eu tenho que agradecer o governo do Estado, mas nós precisamos caminhar com as nossas próprias pernas também.
e isso a prefeita já sinalizou que vai fazer a licitação, e nós estamos aqui para auxiliar. Smith, quando a gente fala também de trânsito, a gente observa a questão que o formato de trânsito mudou muito. A gente inseriu aqui os radares para educar e outras modalidades que você aplica no trânsito. E aí, queira ou não, quem está no trânsito não conhece, não tolera e termina travando o trânsito. Como é que você vê essa questão? Volto a agradecer a implementação do SIMU, né? Nós criamos uma central de monitoramento, né? Fica ali em Portão, com um sistema de espelhamento de imagens. Boa parte das imagens, que vem até do governo do estado também. E com aquilo ali a gente consegue dar um tempo-resposta maior. Por quê? Eu tenho lá uma turma que, vamos dizer assim, são os operadores, como fosse um call center, recebe as ligações, as denúncias, as solicitações. Um veículo quebrou. Se alguém no passado não ligasse, a gente não tinha informação. E hoje, com a imagem, fica mais fácil. Ou seja, começou a gerar uma retenção, que a gente chama cauda, do congestionamento. Tem algum problema. Vamos começar a buscar as câmeras para identificar o que está acontecendo. Então, a decisão que é tomada naquele momento já é mais rápida do que você ter que receber uma ligação, deslocar uma viatura para entender o problema lá no local. E com as imagens você já verifica se foi um caminhão, se foi um atropelo, se foi um simples acidente de trânsito, uma batida. Então, você já toma aquelas providências para poder livrar a via. Sim. Então, você já desloca um guincho, já manda 2 equipes, você já manda uma moto, você consegue dar um tempo-resposta melhor. Então, foi um equipamento de suma importância nessa gestão. O SIMU, através de um 56, o 3369, 3710, as pessoas ligam e nós chegamos lá. E os aparelhos de radar foram importantes para justamente a gente segurar a velocidade. A gente poder educar as pessoas que queriam passar um pouco mais de velocidade. Eu lembro que nós temos uma casa de show importante no nosso município. Toda vez que terminava o show, as pessoas derrubavam um poste. Ou por velocidade ou porque tinham ingerido em bebida alcoólica. E aí nós começamos a intensificar o quê? As blitz de alcoolemia no município. Graças a Deus, nós já temos mais de... Acho que a última contagem, a gente tem uma contagem interna lá, 153 dias do último acidente com vítima e não foi fatal. Entenda. Então, assim, nós precisamos utilizar desse equipamento para proteger, salvar vidas. Tanto o radar como as blitz, né, de alcoolemia, através das notificações que nós, infelizmente, aplicamos nos condutores, porque não tem combinação perfeita. Bebeu, não dirija. Porque você vai tirar a sua vida e pode acontecer o pior, você tirar de um terceiro que não tem culpa nenhuma. Infelizmente, eu tenho um exemplo na família, uma prima nossa, um cidadão, há 12 anos atrás, desceu aquela ladeira do Cabula, ela saindo para trabalhar às 5h15 da manhã e ele saindo de uma festa num Uno, aqueles Uno quadrado velho, ele invadiu o ponto de ônibus, pronto. Infelizmente, ela não tem uma perna. Sim. Por quê? Velocidade com álcool. Acabou ceifando, não tirou a vida, mas tirou o brilho, uma felicidade. Hoje, graças a Deus, ela se recuperou a autoestima, mas foi um longo período de sofrimento dela e familiar. Menina de 22 anos, agora já tem mais de quase 40, mas, querendo ou não, no auge da vida, da felicidade, né? de festa, de você ir na praia, você se expor, foi tirada essa oportunidade dela. Mas, enfim, então nós estamos trabalhando para evitar esse tipo de história, né, Júlio? Que acontece não só na capital, mas em qualquer outro ponto aí em município do país. Hoje, o que é o grande gargalo de Lauro de Freitas do trânsito de Freitas? Nós temos alguns pontos assim que... Primeiro, frente do shopping e parque, né? Porque nós viemos de 2 vias, a Santos Dumont e a Beira Rio. Nós temos 4 vias, né? Você tem 4 sentidos, 2 de um lado, 2 de outro, que convergem numa ponte, que transforma em 3. E aí nós temos um semáforo, porque tem uma alça que eu preciso lançar os carros que vêm de Portão para acessar Pitangueiras, né? Que também pode acessar o Calf, como o shopping, do que deixar ir lá para o hospital aeroporto, fazer aquele balão para voltar. Então hoje ali é um ponto que nós temos 2-3 segundos de alteração semafórica. Sim. Impacta numa cauda jogando para a capital, lá para o Max. Sim. Então, quando você faz alteração de 4 segundos, 5, 10 segundos,
10 segundos, só para vocês entenderem, passa aproximadamente 40 veículos. 10 segundos. E cada redução ali você vai impactar nos veículos que ficam acomodando. Que já tem um projeto para fazer um viaduto, né? Na implementação do shopping, já tinha algo nesse sentido. Né? E aí continuou o projeto para a gente ver se a gente consegue executar junto com o governo do estado isso aí para frente. Aí faz um elevado, aí as pessoas passam direto, evita essa tesoura. Sim. Mas que hoje é um ponto. Nós temos o cruzamento da Fortaleza com a Gerino, também outro ponto crítico. Ali também, a gente sempre tem uma moto ali fazendo monitoramento, acompanhando. Então, assim, é uma cidade que eu falo, assim, uma cidade acolhedora, com muitos comércios, né? Que isso é muito bacana para o município, e com um número grande de veículos flutuantes que saem da capital, sentido outros municípios que passam pela nossa. É uma cidade pequena malhas. Territorialmente falando. Né? É isso. Mas muito acolhedora. Muito acolhedora. E é isso aí. Smith, você vem desse ramo do trânsito, mas recentemente você foi para a Europa para tomar um curso, participar de um... E aí você vai me contar as novidades que você viu e quer implementar, ou para a gente discutir algumas coisas aqui agora. Rapaz, é uma imersão, né? Em outra realidade, que a gente consegue absorver algo positivo. Isso aconteceu em Portugal? Eu tive agenda oficial em Portugal, em Lisboa, estive em Barcelona, Valência e Madrid. É um evento grande, é um evento que aconteceu em Barcelona, através da NTP, Agência Nacional de Transporte Público, e eu tive a sorte de estar presente, representando tecnicamente o município, o nosso país. Percebemos muita novidade, a parte até da combustão de veículos, né? Nós estamos falando aqui com muita alegria do transporte elétrico, né? A Europa e outros países já falam já do hidrogênio. Eu vindo para cá, eu estava ouvindo um anúncio já da Toyota, já anunciando que ia ter um veículo de pequeno porte particular de hidrogênio, né? Então, assim, o nosso país é muito grande, extenso. Eu creio que cabe diversas oportunidades de combustíveis. Nós temos o álcool, né, através da cana-de-açúcar. Sim. Nós temos hidrelétricas, que podemos fazer o transporte elétrico. Poço de petróleo, que gera tanto diesel quanto gás natural. Né? Então, assim, é muito complexo. A Europa, geograficamente falando, ela tem dificuldades que o Brasil não tem. Então, nós temos muitas termoelétricas e hidrelétricas. Eles têm dificuldades lá com isso lá. Poço de petróleo, eles também têm dificuldade. Nós temos a Petrobras aqui. Então, gás natural, eles têm que buscar da Rússia. Então, o que nós buscamos lá nessa feira e buscar o entendimento, qual era o futuro? Qual é o futuro da humanidade? É justamente evitar poluentes, né? Ecologicamente correto, tudo direitinho, mas que você tem que utilizar o que lhe tem de recurso. Então, se eu tenho a oportunidade de ter maçã, laranja, manga, eu não vou ficar buscando frutas do mundo que vai me ter dificuldade para eu atender a população. Sim. A mesma coisa. Se nós entendemos hoje que o carro elétrico, nós temos capacidade para fazer essa entrega e as usinas hidrelétricas vai conseguir fazer uma boa entrega, o governo, que eu falo como um todo, municipal, estadual ou da União, ele vai conseguir reforçar a rede elétrica para que nós possamos abastecer esses veículos que estão demandando. Então, isso vai ser importante. Eu tenho um exemplo até engraçado aí, não vou citar o nome do município, mas em São Paulo, uma cidade comprou 22 ônibus elétricos. E aí todo mundo feliz, na hora de abastecer, derrubou a energia do bairro, porque não tinha um planejamento adequado junto com a empresa que forneceu o abastecimento de energia, que ia ter aquela recarga. Então, isso tem que ser tudo planejado, para a gente não sofrer nenhuma improbidade, né? Você investir um dinheiro ali e não dar o resultado esperado. Mas os especialistas já sinalizam que o carro elétrico não vai vingar. Já foi tentado... Perfeito. Já foi tentado no passado, 80, 90. Nós estamos tentando mais uma vez. Como eu falei a vocês, nós somos um país, graças a Deus, muito rico. E dessas riquezas nós temos outros componentes que podem fazer essa combustão, como o álcool, como a energia também. Nós estamos... E o hidrogênio que vem da água, né? Como já tem na Europa, a gente já tem em Barcelona e Madrid. Aquele grupo que tomava conta antes da Coelbo e Iberdrola, ele já tem usina
que pega a molécula da água com a eletricidade, quebra a molécula, abastece os cilindros e usa como combustão de veículo. É o hidrogênio verde. Sim. Eles pegam a energia através de fotoccélula para não gerar nenhum tipo de combustão e faz uma entrega ambientalmente sustentável. Então, nós temos que caminhar, pegar exemplos bons. Nós temos que seguir nesse caminho, exemplos bons a ser seguido. E o que a gente entender que nós não conseguimos fazer essa entrega, vamos deixar à margem, em outro momento vamos utilizar. Mas eu sou esperançoso aí com esse tipo de equipamento que chega aí do governo do estado, esses carros vão chegar aí agora para Camaçari. Agora nós precisamos fazer o quê? A equação para a gente poder fazer uma entrega realmente 100%. Vocês conseguem nesse fórum aí discutir a questão do que já está dando certo em outros estados, em outros municípios, e que alguns municípios têm dificuldade de implantar no seu? Por que tem essas... O que acontece? Pois o metrô é a realidade que a gente sabe que dá certo. Isso. O metrô, fora do país, a gente vê alguns metrôs subterrâneos, né? É isso que eu ia lhe falar, porque aqui exatamente em Salvador é questionável, que não é um metrô, na verdade, né? É um Skytrain, se fosse na teoria. Sim. Porque metrô, ele é subterrâneo. Isso. Então, assim, hoje você busca estacionamento subterrâneo. Então, as praças são para a população, não é para veículo. Então, é uma conversa que talvez a gente vai ter que sentar para a gente devagarzinho, para a gente poder amadurecer isso. Mas... Inclusive, até um questionamento que faz no Brasil, enquanto todo mundo caminha para os carros menores, para o entendimento de vaga, o Brasil hoje está no surto da SUV. Isso. Do SUV. Cada vez os carros maiores e dificuldade de estacionamento, de vagas e tal, e a gente indo. E você acaba de falar do combustível de hidrogênio. Então, a gente hoje trazendo o elétrico, não sei, a gente está andando na contramão também, então... Esse questionamento também que fica aí nessa gota aí. Amsterdã, eles conseguiram introduzir o conceito na população, você utilizar a bicicleta, né? É tanto saudável quanto viável para a mobilidade. Você consegue fazer um deslocamento naquele trecho ali, 5, 10 quilômetros ali, com um pouco mais de qualidade. E tudo isso foi planejado 30 anos atrás, quando o governo tomou a decisão de fazer o seguinte, vamos mapear a cidade, vamos construir as ciclofaixas, as ciclovias, e vamos pegar um lote de 5.000 bicicletas, vamos ofertar para a população, para criar um conceito. E graças a Deus, hoje é uma das cidades que tem o maior número de bicicleta do planeta, Amsterdã, porque as pessoas caíram no conceito. Então, de vez de buscar o conceito que é introduzido na gente, o brasileiro é apaixonado por carro, eles foram buscar um conceito sustentável, utilizar as bicicletas. Então, assim, quando você introduz essa ideia que o brasileiro é apaixonado por carro, você individualiza muito. Você está no ônibus ali, eu estudante, passava numa concessionária, não, vou comprar meu carro. Então, é uma ideia imatura que eu tinha e perdurei por muito tempo, porque eu tinha que sair do ônibus e comprar meu carro. Mas não adiantava eu comprar o carro, estava tudo engarrafado, estava o ônibus e eu parado do lado do carro, do ônibus. Então, é isso que nós vamos discutir para frente. É tentar desconstruir isso com muita cautela, até para não gerar nenhum desconforto, mas a prioridade é o transporte público de qualidade, que pode andar um lado a lado. O que não pode andar é você só incentivar o transporte particular e você desconstruir o transporte público. Então, o transporte público tem que estar ali lado a lado de qualidade e talvez até à frente. Mas falando na questão da mobilidade, tem grandes centros urbanos que, de vez em quando, aparece uma invenção, patinete elétrica, e traz outro problema também. Isso. Aí vem saúde pública, né? Porque você libera mais um modal, um patinete elétrico. Você tem que educar a população, você tem que exigir equipamentos de segurança. Em alguns lugares... Autorização, orientar com o que é que você vai usar, o capacete, cotoveleira, a joelheira, porque... Velocidade permitida. E aí você dá as normas que o CONTRAN fez aí agora recente, né, dos ciclomotores, você não pode andar na ciclofaixa, então você tem que... Porque senão você começa a infringir regra, onde ali para você estar com a bicicleta, passa o cara a 60 por hora. Né? E ainda sem uma habilidade para estar pilotando, causa um acidente. Então, o número nas cidades que adquiriram esses patinetes
sem uma educação para o trânsito, sem um incentivo, uma legislação específica, houve problema na área de saúde. Quebrando o rádio, né, que apontazinho no cotovelo aqui, que você cai, bota o cotovelo, quebra o braço. Hoje em dia é gourmet, no meu tempo era aquele Yoke Machine. Isso. Então, tudo tem que ser planejado. O gestor, para introduzir, ele tem que discutir, ele tem que chamar a sociedade e legislar para orientar. Para orientar. A base de tudo é a educação. E o VLT, Smith? O que você... Rapaz, o VLT é um modal importante. Agora você tem que encaixar ele no local certo. Sim. Você não pode pegar um VLT e encaixar em um bairro ou em uma ponta que não vai ter utilidade. O que eu falo? Todo o transporte, até o skate, é válido no local certo. Tem que ter um playground para você utilizar. Então, a bicicleta, a mesma coisa, no local para você andar. E o VLT também. Eu vejo com bons olhos. O metrô com bons olhos. O BRT com bons olhos. Agora, volto a dizer, você tem que colocar ele no lugar certo. Quando você fala, no caso, o metrô, o VLT, o ônibus coletivo, todos aí chamado transporte de massa. Isso. E um tronco maior, né? Isso. Você fazer interligação em todo o município, todo o estado. No caso, Salvador, Lauro de Freitas, eu tenho o metrô hoje que está atendendo bastante e tem os ônibus coletivos que faz a questão da interligação entre todo esse modal, né? Isso. Rapaz, o metrô é um excelente equipamento. É indiscutível. Se nós conseguimos linkar ele, você conseguir buscar dos bairros Itinga, Portão, Vida Nova, Quingoma, Areia Branca, Vila, Buraquinho, centro da cidade, você conseguir trazer esse número de pessoas que eles venham através de um modal. Pode ser até o carro particular também. E você tem um estudante que estuda lá em Salvador, na Universidade de Salvador, trabalha em Salvador, que os pais entregam a turma ali na porta do metrô, um embarque e desembarque saudável, né? Com segurança. Que você venha com sua bicicleta de um ponto até o embarque lá do metrô, coloque a bicicleta no lugar certo do seu bicicletário, que você siga a sua rota, que você utilize ali o táxi, né? Também desembarca no metrô e você dá uma carga, vendo o transporte público, que é a segunda etapa aí de Portão para lá. Então, assim, você precisa fazer esses links, que você evita que aquele carro particular desça a Santos Dumont, a Caribé e a Paralela para deixar duas pessoas que vão estudar numa faculdade em Salvador. Então, essa carga, esse pelotão que desce no metrô é muito importante. Até porque é rápido. Você não pega congestionamento, você tem horário de embarcar e horário de chegar, você tem a previsão de chegada. E isso que é importante. Com segurança, né? Com segurança. Smith, você até falou, mas eu vou repetir aqui para a gente ver com a sua... Ficar bem definida a sua decisão. Como é que você está vendo essa questão em Salvador? Aí eu estou puxando já para lá para a gente discutir um pouco em Salvador. Essa questão da redução da velocidade de grandes vias. Rapaz, eu acho de extrema importância. Assim, as decisões com a redução de velocidade, ela dá um impacto direto na segurança. Que às vezes o cidadão imagina, não, eu preciso chegar. Mas não adianta ele tá andando numa via rápida e acontecer um acidente. Né? Quando você anda muito rápido, às vezes você, por um imprevisto, um animal ou alguém freou, alguma coisa aconteceu, causa um acidente, pronto, congestionou tudo. E se você anda naquele ritmo ali moderado, é muito mais difícil você se envolver num acidente. Então, deve ter estudo. Até em Salvador, eu passei muito tempo da minha vida lá, o corpo técnico é muito bom. Então, se eles estão reduzindo algumas das vias, é porque realmente, em algum momento, eles estudaram a malha viária, deve ter acontecido alguns acidentes, alguns incidentes, para eles poderem fazer essa redução. Pelo menos eu creio que a parte técnica vai trabalhar em cima desse sentido. Mas aí você vem aqui, a questão do trânsito, você também está envolvido na política, né? Não poderia deixar de falar. Né? É mais uma via. Mais uma via. Smith, na última eleição agora... Gerais, você apoiou o vice-governador Geraldo. Geraldinho, Jerônimo e Ivoneide de Caetano, que foi deputada federal, deputada federal. E o filho do... E o Geraldinho, Mateuzinho, isso. Grande deputado. Você lançou o Geraldinho, foi? E está aí hoje como presidente do MDB. Isso, estou presidente do MDB. E você também agora é presidente em Lauro de Freitas. Lauro de Freitas, do MDB.
presidente aqui. E aí, pensando isso no futuro. Isso é a tendência a Smith ser candidato no município? Estou dizendo que seu caminho está trilhado, que sua via está... Deus sabe todas as coisas. Eu acordo, como eu falei a você, pensando em resolver os problemas da cidade como técnico que sou, resolver parte do transporte público. E o futuro, a Deus pertence. Mas não descarta nenhuma possibilidade. Nenhuma, eu não posso fazer isso. A vida... Diga, Smith, tô novo. Então novo. Tipo assim, é uma felicidade estar aqui. Vocês me convidaram, eu uma possibilidade de vir conversar com vocês, trazer um pouco de informação e aprender com vocês também. E uma qualificação para a Câmara de Vereadores, se chegar. Deus sabe de todas as coisas. Então, assim, eu não me preocupo de antecipar, nem... Não, no momento, se vai ser, vai ser. Se não, eu vou para outra área técnica, assim a gente vai caminhando a vida. Como sempre foi, com muito trabalho, muita tranquilidade e serenidade. Quem me conhece no dia a dia sabe minha natureza, a forma de conduzir a minha linha profissional. Smith, você falando do fórum que você participa, vai acontecer um evento agora recente, né? 13 e 14. Isso, em Itabuna. Na cidade do secretário Thales, que vai ser um anfitrião que vai nos receber. E lá... Nesse momento que você vai tomar posse. Isso, lá. E o fórum é tão bacana, vão representantes do Ministério do Desenvolvimento, do MDR, o pessoal da NTP faz presente. Desse fórum vai estar a secretária do Rio, a Maína, excelente gestora, Dunga, Campina Grande, Fortaleza, Salvador, Fabrício participa também com a gente lá, Feira de Santana, Conquista, e vem muitos secretários de fora, porque nós fizemos um dos fóruns aqui em Lauro de Freitas, logo na transição do governo Bolsonaro para o Lula. E as demandas que a gente não conseguia chegar em Brasília, nós conseguimos compilar através de uma carta, utilizamos a prefeita Moema pela relação partidária e a proximidade do presidente. Ela pegou a carta do fórum e entregou em mãos ao presidente Lula em Santa Amaro. E com aquela carta ali chancelou as informações no qual estão sendo tratadas hoje em Brasília o marco legal, a tarifa zero, com aquelas informações que nós tratamos aqui em Lauro. Sim, então, só para você entender a importância, foi a primeira informação que o governo federal, após transição, eles ouviram um grupo de secretários do país, no qual aconteceu em Lauro de Freitas. E aí nós ganhamos corpo, entregamos uma segunda carta à ministra Belchior, quando ela visitou aqui também Lauro de Freitas, e aí realmente a prefeita faz hoje parte de uma comissão de mobilidade e nós munimos ela de informação para cada vez ela tratar e olhar para o cidadão como um todo de todo o país. O que é que está acontecendo no país? Hoje a prefeita tem ciência através do fórum. Os problemas são parecidos, Smith? São parecidos. Assim, São Paulo tem alguns problemas que são muito próximos de lá. Nós temos problemas ligados à capital, Salvador. Aí você me pergunta assim, mas a parte de infra, pronto, aí são réguas, né? Então o Sul você tem um pouco mais de organização na parte de sinalização, mas 16 horas, 7 da manhã, meio-dia e 18 horas, todos os problemas de Lauro, é o mesmo problema de Tóquio, é o mesmo problema de São Paulo, do Rio, de Feira de Santana, de Conquista, de Goiás. Porque a saída é chegada para casa. Isso. Não tem pico, jeito, né? é o pico. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, uma curiosidade. Lá fora a gente não vê tanto quebra-mola. Por que aqui nós vimos tantos quebra-molas? Na verdade é um conceito, né? São conceitos locais. E nós percebemos que durante o tempo, né, o passado, tinha algumas demandas que são demandas políticas e não demandas técnicas. E aí foram inseridos alguns redutores de velocidade em algumas ruas que a população entendia o seguinte, que a pessoa passa correndo na rua dela ali, motivo de segurança, por conta própria ela vai e constrói. E às vezes constrói numa esquina, constrói em um lugar que realmente é fuga ali para passagem de uma viatura, enfim. E a gente precisa desconstruir a altura correta, a largura, a gente precisa desconstruir e fazer o correto. Então não é fácil você gerir uma cidade. Com algumas problemáticas nesse sentido. Mas nada é fácil na vida, nós estamos aqui para resolver. É o Cabo Armeiro, né? Smith, a cidade crescendo, o jovem aparecendo e o jovem querendo o seu carro, né? 2019 para 20. 70% a 80% dos acidentes que aconteciam aqui na Estrada do Coco eram envolvendo jovens de 18 a 26 anos. Eu falo jovem porque
26 anos, você começa a maturidade para você saber o que você quer. Então, com 20 anos, o cara não sabe o que quer ainda. E às vezes, naquele ímpeto de estar estudando, o carro do pai, uma paquera, um amigo, ele quer demonstrar força, ele quer utilizar o carro. Em vez de ele utilizar outros artifícios, então ele quer se ostentar e quer pegar uma avenida para correr, para demonstrar que ele sabe, mas ele não tem maturidade para estar pilotando. Tem até a CNH, mas não tem uma maturidade para ele estar fazendo certas manobras indevidas. Porque pela empolgação dos hormônios, ele quer demonstrar que ele pode, que não pode, se envolve em acidente. Inclusive, você até levantou, há uma questão até no país da CNH, possivelmente ser com 16 anos, como os americanos utilizam e tal. Você vê isso, você já meio que me respondeu. Já deu, eu não, assim, 18 anos é uma idade razoável, menos que isso. Como eu não sou do contra, não legislo, mas se eu fosse opinar, eu teria voto contra. Muito maturo, né? Muito maturo. Mas a gente discute aí, por isso, desculpa interromper, mas a discussão que o jovem pode assumir o futuro do país com eleição e tal, né, discute-se a idade penal, de redução e tal, e por que não, já que estão se discutindo toda essa compilaçãozinha, por que não dar uma carteira de motorista? Mas porém, o seguinte... Eu não sei se o Smith tem... Eu ia falar para ele o seguinte, tem um vídeo... Como eu sou técnico em trânsito e não sou eleitoral, não, para o trânsito não, mantenham 18. Agora, a parte eleitoral entende que 16 pode conduzir, beleza, eu posso falar do trânsito. Não, eu digo pelas responsabilidades que se envolvem ali na... Entendo. Mas tem uma questão psicológica que é inerente ao cidadão que pega um carro para dirigir, né? Tem um videozinho que passa no Detran, na formação de condutores. Não sei se você lembra esse vídeo. Aparece um cara que o cara é o maior educado que existe no país. O cara é bem educado. Mas quando o cara entra no carro, que liga o carro e parte, o cara se transforma num demônio. Já vi. O cara quer atropelar, passar por cima de todo mundo, grita com todo mundo. Na hora que ele sai, ele volta a ser aquele educado. Então, talvez o psicológico do cara, o cara com o volante na mão, é meio complicado mesmo. É uma então, arma, né? É uma arma. Rapaz, eu acordei em 2018. Acidente 2 horas da manhã. O telefone tocou, pessoal, Smith, acidente aqui frente ao Menandro, tal. Rápido, calça, roupa, peguei o carro e fui acidente. 2h30 da manhã, chega no acidente. Aí tá lá o corpo coberto. Quando eu levanto, um amigo meu, Bezerro. Então, assim, é impactante, tanto para os familiares quanto para a gente que está no trânsito. Assim, o que aconteceu? O que levou aquilo ali? A gente começa o estudo, o que aconteceu? Bebida, direção. O que aconteceu para uma vida de um jovem que está com 34 anos, 35 anos? Então, assim, na minha cidade, eu gestor, então, a gente precisa chamar a população para discutir em termos disso. Então, é uma conscientização. Então, foi assertiva a redução de velocidade. De lá para cá, graças a Deus, não sofremos esses impactos de acidente com velocidade e com bebida, porque as aplicações de biciclolemia e os aparelhos de radares. Hoje, por incrível que pareça, o último acidente que aconteceu com vítima foi embaixo da passarela do Max. Ou seja, o equipamento está lá, a passarela para a pessoa atravessar. Mas a pessoa atravessou embaixo e o carro foi e acabou levando na hora. Direto, o bicho-homem também. Então, assim, às vezes, por aquele momento de você, tô atrasado, 5 minutos, vou encurtar o caminho. Tomou a decisão errada. Smith, nesses encontros de mobilidade que você participa no país e fora, não se discute a questão de, nos veículos, ter sensor para controlar automaticamente a velocidade, mesmo se o cara quiser esticar, ele... Pronto. Nós encaminhamos no passado algumas orientações para o CONTRAN. O CONTRAN que legisla, né? Sim. Ele fala, precisa de um retrovisor, isso aqui não precisa, né? E aí, o que é que eles fazem? Qual é a ideia? Pelo menos a gente entende. Beleza, vai botar, só que lá na ponta da parte vai encarecer o carro. Aquele carro que é popular, o cara bota mais um sensor e na conta do custo final, aquilo ali talvez não seja viável. Então, é uma decisão de viabilidade econômica. Então, tecnicamente, a gente sugere. Se não é tomada as medidas, porque deve ter algum outro entendimento por trás, algum lobby por trás disso aí. Mas é de extrema importância. Estados Unidos, você vai encostar no outro carro, ele já avisa. Não deixa que aconteça a colisão.
Mas infelizmente nem tudo a gente consegue ultrapassar essas barreiras. Mas continuamos em pé, tentando na luta. E sinalizando. Agora, quando você fala que, né, você falou que Lauro de Freitas tem 70 mil veículos, a gente já viu cidades de casos aí que tem mais moto do que a própria população, né? Isso. Moto, veículo e tal. E a gente vê, hoje em dia, com acesso fácil de poder de compra e tal, voltando agora, né? O poder de compra, a facilidade e tal. Eu que venho do interior... Nós. Também? Eu que venho da cidade pequenininha, Macajuba, lá, que 11 mil habitantes. E aí, se encontrar um vaqueiro hoje que tá jogado de jegue ou de cavalo, vai de CG. Mula, hoje, não CG não, é Pop 100 ainda. Pop 100. E ele não pega mais só um pasto, ele pega hoje 3 pastos. Ele não tá mais fixo como um vaqueiro, ele tá lá rodando os pastos, tangendo, abrindo a descarga e tangendo a vaca. Então, você vê que esse cidadão aí, ele tá criando o poder de compra, porque ele não tá mais só em um pasto, ele tá em 3 pastos, ganhando dinheiro, já tá com a Pop 100 e já vai evoluir para uma CG, uma Bros e vai evoluindo, ou quiçá um veículo e uma moto. Sim, então isso também engarrafa os municípios. Eu passei por uma cidade, Rui Barbosa lá, que hoje Rui Barbosa tá com sinaleira. Que é a vizinha da minha cidade, é uma cidade pequena relativamente, não tem nem 30 mil habitantes. Tá com sinaleira hoje em dia. Então você vê esses crescimentos. Tá, a cidade que tinha mais próxima lá era Itaberaba, que tinha sinaleira, uma sinaleira. Hoje Itaberaba já conta mais de 10 sinaleiras no município. Então você vê todo esse crescimento e tal, e a preocupação que eu acredito que é esse fórum que deve tratar esses crescimentos, né? Dos municípios e tudo. Isso, e ajudando também com legislação, né? Ajudando na forma de contratação, na forma de aquisição, de buscar parcerias com os bancos. Então o fórum realmente ele é um balizador. Hoje, porventura, entra um secretário que ele não tem uma carreira técnica, por algum motivo, que a política às vezes faz a nomeação de uma cidade dessa, ele tem um fórum para dar um suporte muito grande a ele. Deixa eu fazer uma pergunta discreta. A indústria não odeia esse fórum, não? Eu digo porque vocês pensam de uma forma sustentável. Sim, e hoje no Brasil, está se tratando em miúdo, no Brasil hoje é o petróleo, o comércio, a indústria que gera emprego, que fomenta, que faz. Então eu acredito que a indústria deve olhar vocês aqui, rapaz, esses caras são chatos. Não, eu ainda não sofri nenhum tipo de impeditivo, discriminação, não. Sim. E o fórum continua forte. E o Fórum Nacional, você tem importância da musculatura, os eventos são paralelos à Frente Nacional dos Prefeitos. Então, os eventos são em conjunto. Então, o Fórum Nacional, a última eleição de presidente, ele teve um evento presidenciável. Todos os candidatos à presidência foram ouvidos pelo Fórum Nacional. Olha a importância do Fórum. Então, o Fórum tem uma musculatura muito grande e tem tratativa. A gente está falando ali, imagine, se eu estou falando por 417 municípios, a partir de quinta-feira como presidente, imagine um presidente do Fórum Nacional, que é o Renato Teles Aracaju. Então, ele fala quantos secretários ele está ali em nome quando ele leva uma carta. Então, sim, tem que ser ouvido pelo ministro, pelo secretário. Então, é importante esse posicionamento dos secretários. Como foi do subsídio do idoso que teve aí agora. A gente está orientando essa situação da tarifa zero, do marco legal, dos ônibus elétricos, subsídio. Então, assim, é importante. Uma discussão macro, né? Uma discussão macro. De futuro. Que lá na ponta, ou lá em Lauro, ou lá em Birimbau, na minha cidade, realmente as pessoas se sintam impactadas positivamente pelo que está se fazendo aqui agora. Você acredita que vamos chegar num país sustentável de transporte? Acredito. Assim, nada é fácil, mas eu acredito. A gente tem que dormir e acordar pensando nisso, em fazer diferente, porque senão, se cada um tomar uma decisão de achar que não dá certo, aí não vai dar certo. Agora, sim, se eu estou aqui com o Júlio, estou com você, a gente sentar aqui, não, vamos tocar isso aqui à frente para dar certo aqui, vai dar certo. E o fórum, o foco é esse, é para dar certo. Luta, um leão por dia. Smith, vem cá, o Código de Trânsito é bem definido, quem pode multar, mas a sociedade a gente percebe que ainda tem essa dúvida um pouquinho de dizer assim, quem pode multar? Quem é competente para gerir e ordenar o trânsito do município? Ainda tem essa discussão. A gente tem algumas dúvidas ainda. Reduziu, mas ainda tem. O Sistema Nacional de Trânsito deixa bem claro, os agentes de trânsito, as cidades municipalizadas, a Polícia Militar... A competência é do município. Do município. Saiu uma resolução agora recente, que na resolução 166, ela definiu algumas notificações municipais, como invasão de semáforo, estacionamento, e outras notificações estaduais, como alcoolemia
se não tivesse um convênio, só quem podia dar era o Estado. Notificação de segurança por farol era o Estado. Então, hoje, muitas dos que era do Estado já está podendo ser alcançado pelo município. Então, essa resolução agora é que várias notificações que eram exclusivas de competência do Estado, o município também vai poder aplicar. Isso é bom, porque imagina só, você chega numa situação de infração de trânsito, né? Um acidente de trânsito. Aí você vê lá o veículo sem o equipamento de segurança. Aí o agente de trânsito, de fé pública, ele não consegue lavrar aquela infração porque só tinha competência do Estado. Então isso, querendo ou não, é positivo para a gestão pública. Você não deixar o cidadão sair impune, já que ele não está cumprindo as regras de circulação. Então você está dizendo que o Estado delega algumas, através de convênio. De convênio, isso, ao município. Delega algumas atividades exclusivas dele. Isso. Como foi recentemente aí a alcoolemia. Era competência exclusiva do Estado. E aí os municípios, a capital, Salvador, Lauro de Freitas, os municípios, pronto. Vamos conveniar, bora, pronto. Também vou fazer as notificações. Um questionamento até populacional, a questão dessas arrecadações, né? Que chamam, mas você mesmo já falou da indústria da multa, que aqui você informou a população para não ser tratado. Essa verba arrecadada com as multas, elas são aplicadas no Fundo Municipal de Trânsito e são aplicadas no trânsito? Isso. O que ele fala? Assim, ela fala que você educação para o trânsito, aplicação no sistema viário, iluminação, melhoria de via, asfalto, você pode utilizar ela de diversas formas. Reverter para diversas formas de melhoria. E assim, isso é importante. Por quê? Porque se você consegue, aquele fundo ali, você consegue aplicar numa ciclofaixa, numa ciclovia, no sistema de pintura de faixa, equipamento. Então, assim, você consegue um equipamento como o SIMU, você consegue realmente dar um retorno para a população. A população não, mas está notificando muito. Não. Você está infringindo, né? Está infringindo. Eu às vezes falo o seguinte, que uma notificação antecede um acidente. Porque você deixa um carro ali com a ponta estacionado em cima do passeio com a ponta no meio da rua. Aí você notificou porque está no veículo. Pronto. Mas aquele veículo aí que ficou com fundo na rua, ele podia causar um acidente. E outros exemplos. Ô Smith, você demorou de vir aqui no Jurapod e está chegando no final já. Adorei. Obrigado, Júlio. Era para eu ter vindo antes. É tão Mas bacana, você as portas estão abertas aqui para você. Obrigado. Convide seus amigos, traga seus amigos aqui para a gente bater outros papos. Sim, apareça. Quando você decidir ser candidato a vereador, venha para aqui para a gente discutir mais. Se quiser trazer o fórum também para te bater um papo aqui. Vou trazer. Até para a população conhecer vou também. Trazer, vou marcar. A gente bater um papo específico sobre o fórum. Com a turma da NTP. Os caras muito bacana, muito experiente. E é importante trazer um novo olhar, um pensamento macro, na capital como São Paulo, os caras geriam São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. Você vê, não, realmente, vamos trazer isso aqui. Eu já estou buscando as bicicletas, aquelas da TBC e outras bicicletas elétricas, aquelas estações para cá, para Lauro também, já está nos finalmentezinho aí. Vai ser bacana para a gente botar em Vida Nova, em Tinga, Smith, quando a gente fala... quando a gente fala do trânsito, a gente também está vinculado a outro sistema que é o monitoramento, né? Isso. Não desassocia mais. Não tem, é uma coisa vinculada à outra. Hoje o monitoramento é a alma do trânsito. Vídeo monitoramento. É a alma do trânsito. Aquela história que eu falei, o tempo-resposta. Imagine uma colisão, uma pessoa presa no veículo. Se você não estiver olhando através das câmeras o que está acontecendo ali, você vai tomar decisões que podem estar mexendo na vida daquela pessoa ali. Enquanto você está vendo o acidente que está acontecendo, você já deslocou o SAMU, você deslocou a quantidade de viaturas importante para fazer a proteção, você já deslocou o guincho, se precisar você vai chamar outros órgãos para dar suporte. Enfim, é importante. Hoje não tem como voltar atrás da tecnologia. A tecnologia está aí para servir e proteger a gente que anda com gestão pública no sangue. Smith, faça suas considerações finais aí para a gente concluir. Eu só vou agradecer, viu? Eu só vou agradecer a vocês dois aqui pelo convite. Vocês são um cara muito bacana, eu gosto de estar com vocês diariamente. Então, eu feliz de estar aqui. É o que a palavra e agradecimento a Deus por tudo. Agradecimento. A gente deseja aqui sucesso na sua
Não sou nova empreitada, não sou nova empreitada como presidente de mobilidade urbana. E vocês estão convidados. Você vai... Quinta e sexta lá em Itabuna. São os debates muito bons. A oportunidade, se não puder presencialmente, mas eu vou abrir um link que eles disponibilizam para o Brasil para vocês acompanharem um pouco. Tem rede social? Tem rede tudo. social. Se quiser vivo, falar aqui, muito bacana. Quiser mandar para a gente faz a divulgação também. Pronto. Sim. Vou agradecido já. Viu? Em nome do presidente atual, do Saulo. Smith, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, gente. Fica com Deus. Você que ficou com a gente até agora, tchau, até o próximo JuraPod. Nos siga nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Vai lá, se inscreva no canal, faça seu comentário. Vá lá no vídeo de Smith, faça seu comentário. Deixa as perguntas lá que a gente manda para ele. Tchau, até o próximo JuraPod. Valeu, galera. Não esqueça de ativar o sininho, hein? Até o próximo. Valeu!